Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre esse tema, né? Sobre você deve abrir seu canal o mais rápido possível, ok? Então, peço que se inscreva aqui. Caso alguém queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, então me segue lá, Adolfo Clair. Caso você queira fazer um curso teológico, alguma coisa aqui, na página inicial do canal aqui você encontra um curso de teologia. Eu quero estar batendo um papo sobre isso, né? Produza seu conteúdo, né? Abra seu canal aqui no YouTube. E por que eu venho dizer isso aqui hoje para vocês? Por que eu venho bater esse papo com vocês? Por que eu acho relevante tá falando com vocês aqui agora? Tem algumas pessoas que comentam, né? Até incrível, um carinha chamado Anderson Ferreira falou: eu conheço o canal aqui como Crítica Textual, eu gostaria de ver mais assuntos sobre crítica textual. E pá, concordo com ele, defendo a postura dele, acho interessante, acho relevante. Eu vou estar postando mais vídeos sobre crítica textual aqui futuramente. No momento não dá, porque eu estou me preparando para precisar em sala de aula, quando eu estiver trabalhando como professor em sala de aula, podendo dedicar meus estudos, ter mais pique, eu vou fazer isso. Mas no momento não dá, porque eu tenho que me preparar. Nos últimos anos eu me preparei para o campo teológico, agora eu estou me preparando para o campo da sala de aula, de história. Então eu estou seguindo por este caminho. Então esse é um dos motivos, o porquê eu não tenho postado muitos vídeos relacionados à crítica textual, ok? Segundo ponto, existe o seguinte, por que eu iniciei esse canal? Por que eu iniciei este canal? Já leio o seu comentário, tá, Josué Tomás? João Tomás. Eu iniciei esse canal num contexto em que havia necessidade do estudo do grego e da crítica textual. Quando eu comecei a estudar grego lá por volta de 2012, né? 2012 eu comecei a estudar grego, então acompanhava vídeos e tal. Não tinha-se muitos canais, não existia canais no YouTube, não tinham canais tratando, né? Você tinha só o Fábio Sabino, você tinha uma videoaula ou outra de grego espalhada pela internet, então você não tinha conteúdo, ponto. Eu menciono aqui como história. E aí, lá em 2015 eu começo maturar a ideia de produzir um canal, de gerar um canal no YouTube. E aí em 2016, já em 2015 eu gravava, em 2016 eu começo o canal. E isso mudou minha vida, tá, gente? Isso mudou minha vida. Eu sou extremamente agradecido, eu sou extremamente agradecido ao YouTube por essa porta, né? Porque muito do que eu conheço aqui, muito do que eu tenho hoje de livro, de amigos e tudo, se deve ao fato do YouTube. Então é por esse motivo que eu te indico a comece a gravar vídeos no YouTube. Isso foi uma das dicas que eu dei até pro Calibe, conversando com ele. Ele falou: cara, esquece de produzir conteúdo para Instagram. Conteúdo teológico é no YouTube. Você pode tentar produzir conteúdo teológico no Facebook, no Instagram, não vai dar certo. Instagram é só peito e bunda. O Facebook não tem uma rede de busca. Eu não entro no Facebook para procurar vídeo de YouTube, para procurar vídeo de teologia. Não. Você procura vídeo educacional, ainda no campo educacional, ninguém supera o YouTube. E é nesse contexto que eu falo para vocês que querem, que têm ideias, bons ideias de temas, comecem seus canais no YouTube, produzam conteúdo, porque isso vai mudar a vida de vocês. Porque é como eu mencionei na live anterior, o que eu falei? O Mar Morto, ele é morto por quê? Porque ele só recebe água, então ele não solta os sais minerais. Logo, ele é um sal que não tem vida. Ele é um sal que não tem vida, é um mar que não tem vida, porque ele é muito salgado, muito denso, né? Então as pessoas vão lá para ver o Mar Morto, mas não vão lá para ver, nossa, o Rio Jordão, né? O Mar da Galileia, que tem peixes, que pesca, que Jesus andou por cima, né? Então, por que o Mar Morto? Porque ele só recebe. Então, quando você começa a espalhar o que você tem, você recebe, você espalha, você recebe, você espalha, você cresce, você vê muita coisa.
Eu aprendi nesse pouco tempo de vida que quando você abre espaço em alguma coisa na sua biblioteca, é porque vai vir coisas novas, né? Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, o Anderson Ferreira, o Anderson aqui do canal inscrito, ele sempre comenta, ele falou assim, eu fico triste quando não tem vídeo de crítica textual. Se você, por exemplo, no caso do Anderson, acha necessário ter mais vídeos de crítica textual no meu canal, eu aconselho a você começar o seu canal de crítica textual. Você fala, nossa, mas professor Adolfo, você está sendo muito grosso. Não é no sentido de ser grosso, mas no sentido, cara, se é essa a sua necessidade, outras pessoas também têm essa necessidade. E uma das melhores coisas que eu fiz foi começar o meu canal no YouTube. E eu não tive alguém dizendo para mim assim, faz um canal no YouTube, porque lá em 2015, porra, ninguém queria produzir conteúdo de nada, não. A internet estava começando, tá ligado? Tava começando, o negócio tava assim, ó, começando. Então, eu falo para vocês, comece seu canal no YouTube. Comece, produza conteúdo. Porque muitas vezes eu vejo gente que chega para me dar conselho e eu relevo muito conselho, eu acho muito interessante os conselhos. A pessoa fala assim, faz assim, grava assim, não fala desse jeito. Eu falei, cara, você vai lá e produz o seu conteúdo, vai. Eu falo dessa forma, produza o conteúdo dessa forma, assim, assado. Eu falo, cara, vai lá, produza. Se você sabe o jeito de fazer certo, produza. É claro que eu melhorei muito, né? Porque tem um amadurecimento e por aí vai. Alguns canais eu parei de acompanhar, então a linguagem melhora um pouco. Entende? Mas o meu conselho é produza conteúdo, porque assim, entenda, se você tem a necessidade disso, espalhe para outras pessoas e outras pessoas vão te acompanhar. Isso é fato. É fato, porque isso me faz um bem danado. Quando eu produzo conteúdo aqui, quando eu gravo o vídeo, quando eu jogo um vídeo e eu começo a receber comentários. Então, assim, é a dica que eu dou. É a dica que eu dou. Produza conteúdo. Não fique só recebendo. Ai, grava vídeo assim. Ai, grava vídeo assado. Cara, não. Eu sei, você tem essa necessidade, então grave vídeos, porque talvez nesse momento da sua vida seja necessário você produzir conteúdo para você aprender mais, cara. O quanto que eu aprendi gravando o vídeo. E quando eu digo aprendi, aprendi de temas. Fui buscar, tomei paulada. É uma experiência danada. Então, assim, eu sou um cara que eu levo muito em consideração outros comentários, dicas, mas tem alguns que eu não consigo ficar muito assim, porque criticar a gente, tem muita gente que diz, olha, faz assim, mas por que você não produz o conteúdo então? Quando eu digo para vocês produzir conteúdo porque isso vai te fazer bem, de fato, isso me faz um bem danado. É algo que eu vivo, né? E outro detalhe, por exemplo, sobre crítica textual. Irmão, o canal tem 1.800 vídeos. 1.800 vídeos, assim, ó, 1.800 vídeos. Eu te garanto que pelo menos uns 800 a 900 deles são só sobre crítica textual e grego. Então, eu tenho muita coisa que eu já podia falar sobre grego, eu já falei quase tudo não. Tudo que eu sei sobre grego, sobre crítica textual, eu já comentei aqui no YouTube. Eu já comentei. O que acontece? Que se eu ficar continuando falando, eu só vou repetir aquilo que eu já falei. Então, as bases para um estudo aprofundado de crítica textual, eu já dei. Então, nesse momento, por exemplo, a partir daqui, eu posso voltar para reforçar alguma coisa, para estruturar melhor, elucidar, porque antigamente também eu não tinha a tecnologia que eu tenho. Então, por exemplo, eu posso regravar alguns vídeos que eu gravei no passado. Beleza, eu posso regravar. Mas a base, o conteúdo já está aí. Então é só acompanhar. Porque o YouTube ele me dá essa perspectiva. E o que eu tenho que fazer? Avançar. E o que você avança? Então, por exemplo, eu falei muito sobre crítica textual, já falei muito sobre grego, então acho que agora seria o momento de avançar para a história ou avançar para a exegese. Eu posso avançar para a história, por quê? Porque o conhecimento histórico ele serve como pano de fundo
para análise do texto bíblico. E isso me prepara para o próximo passo, que é a exegese. Lembre-se que eu falei que você não encontra pessoas falando de exegese na internet. Por quê? Porque é um negócio trabalhoso. Porque eles são vários passos, são várias comparações. Então, o que acontece? Você tem o preparamento. Então, já comecei com crítica textual, com grego, gravei alguns vídeos relacionados ao latim. Eu estou pensando seriamente em produzir algo relacionado ao latim, porque conteúdos de teologia voltados ao latim é muito pouco. E latim é uma língua muito interessante para o estudo da teologia. Então, por exemplo, você tem os 3 pilares das línguas mortas, né, importantíssimas, né, que é o hebraico, o grego e o latim. Eu trabalhei mais o grego, o hebraico bem pouco, eu acho que eu poderia trabalhar, mas já tem muito conteúdo na internet falando sobre hebraico. Então, por exemplo, eu poderia trabalhar o latim, trabalhar a história, um pouco mais da história do texto bíblico, né, história do texto bíblico, e meter bronca, Agora, se eu me prender demais ao tema da crítica textual, o que acontece? Olha só, eu fico preso nessa bolha. É um assunto extremamente profundo, extremamente relevante, poucas pessoas falam, ok? Mas as bases, para quem quiser fazer um estudo mediano de crítica textual, eu já dei. Agora vamos partir para a próxima. Eu vou voltar e vou falar de crítica textual futuramente, porque assim, se você tem uma 5ª edição revisada, um Nestlé Aland e sabe como usar, você conhece a abordagem, coisa que eu já dei aqui, que é o que eu dou aqui, você é capaz de fazer crítica textual. A indicação de bibliografia, já dei aqui em muitos vídeos, inclusive no meu curso de crítica textual, 4 playlists na página inicial do canal, de graça. Tá de graça para quem quiser. Tá lá. Então, assim, o que eu só peço é vai lá, assiste, vai lá, comenta, vai lá, faz isso. Então, na minha humilde cabeça aqui, já foi dado as bases. Eu já dei as bases. Então, para quem quiser fazer um estudo medianamente bom, pode seguir em frente. E isso já é o suficiente para a pessoa chegar no nível mediano e partir para o avançado. Porque ela vai ter que estudar grego, vai ter que estudar inglês, né, e por aí vai. Então, para crítica textual, inicialmente grego, inglês, e aí, para ler muitos livros, eu já mencionei nomes aqui também. Então, os sites de pesquisa eu já dei aqui também. Então, eu não preciso ficar dizendo isso todo o vídeo, porque eu produzo praticamente um vídeo por dia. Meu nível de produção é um vídeo por dia. Imagina eu falando um vídeo por dia por mais de 10 anos. Não dá. Então, é sobre crítica textual, não dá. Já dei muita dica de estudo de grego, tipo, muita coisa. Então, por exemplo, eu posso partir agora, por exemplo, para trabalhar mais o contexto histórico. Então, posso trabalhar a língua latina. Eu não tenho conhecimento de latim, mas eu posso conversar com um amigo meu, me aprimorar no latim para poder trazer, porque o latim e o grego são bem parecidos. Então, já tem aulas de grego aqui, eu posso tentar prover aulas de latim para vocês. Então, eu tenho muitos projetos, muitas coisas na cabeça. Eu tem alguns que eu tento levar para frente, mas eu não consigo porque é muito no dia a dia. O meu negócio é muito no dia a dia. Eu sou um cara que eu sigo firme numa coisa, mas eu tenho que sentir que isso vai no dia a dia. Não que isso vá me trazer dinheiro, mas que isso vai me fazer bem. E eu sei, isso sou egoísta, é meio egoísta. Perdão, mas o conteúdo é produzido dessa forma. Então, eu tenho muitos projetos mesmo, alguns até que eu preciso terminar, léxico da Septuaginta, outras coisas, me preparar para a sala de aula. Então são essas coisas que terminar a faculdade de letras, né? Inclusive, até mandei o artigo, né? Pedi para um amigo meu escrever para mim um artigo para eu mandar para a faculdade, porque era um tema muito específico. Eu falei, cara, eu não tô com saco para escrever isso. Eu tenho que terminar outras matérias aqui. Pedi para ele mandou um texto super top. Eu achei muito bom o texto, o tema que ele escolheu, como práticas educacionais, absurdo o tema, absurdo de bom, né, mas muito limitado para mim, né? Eu sou muito limitado para o tema. E então eu tenho alguns projetos, então vamos ver como que vai ser 2024.
Eu não sei como vai ser 2024. Na verdade, nem sei como vai ser o vídeo de amanhã, mas tudo bem. Eu tenho essas abordagens, esse campo que precisa ser trabalhado. Por exemplo, o que eu estou sentindo? Que o pessoal precisa conhecer de história. Você tem nego dizendo que o Império Romano criou o cristianismo. Pô, precisamos trazer conhecimento, entendeu? E por aí vai. Vamos dar uma lida nos comentários aqui, né? O Tomás, né? Querido Adolfo, estava com saudade, vim vê-lo. Tamo junto. Paluca, vou deixar a live salva. Beleza, tamo junto. Verdade, exegese, interessante. Salve, Bradocão. Boa noite. Sem o dinheiro não tem como sobreviver ou comprar boas obras. Também, Edson, também. Mas assim, para mim, hoje eu tô num estágio. Hoje eu tô num estágio que. Assim, eu tô num estágio que eu não sinto tanta necessidade de mais livros. Eu só tenho que dar continuidade nos livros que eu já tenho. Só tenho que dar continuidade nos livros que eu já tenho. E me reorganizar. Eu não estou sentindo necessidade de comprar mais livros. Porque a biblioteca, porque eu queria, para estudo, para isso, para aquilo, eu já tenho. Então hoje eu tenho muita coisa para estudar. Então, tipo, eu parei nisso. Mas sim, necessário muito dinheiro para comprar livros e referências. Um livro que eu estou namorando é a História dos Hebreus. É esse do Flávio Josefo. É um assim que eu quero estar colocando na estante aqui, né? Então, essencialmente é isso. Mas, no meu caso, por exemplo, o que eu estou precisando nesse momento é organização, né? Você queria mais exegese grego? Então, Anderson, abre teu canal no YouTube, começa a produzir conteúdo, irmão. É isso que eu iniciei a live. Depois volta ao início da live aqui e você vai ver, tá? Então, faz o teu canal, procura mais de grego, mais de crítica, procura produzir conteúdo. Você vai ver o quão bem vai fazer isso para você. Exegese eu não comecei a produzir ainda, eu já dei dicas de como se fazer exegese. E se você prestar atenção, o que eu vim falando, eu comecei o canal falando de crítica textual, de grego, alguma coisa de hebraico, posso tentar levar talvez para o latim e talvez para a história, para quê? Para preparar os passos básicos do contexto exegético, porque exegese você não faz num vídeo. Se você vê um cara num vídeo de YouTube falando assim, eu estou fazendo a exegese do texto, você manda esse cara catar coquinho, porque você não faz exegese em vídeo, você faz exegese por texto escrito. Então, se eu for fazer uma análise exegética de Mateus 1, verso 1, o cara vai gastar pelo menos umas 15 páginas. Se eu ler um texto de 15 páginas e for fazer uma análise exegética aqui, meu amigo, é 2 horas, 3 horas de vídeo sobre um versículo simples. Mateus 1, capítulo 1. Então você acha que é fácil? Eu queria mais de exegética. Cara, se você quer mais, produza, porque é impossível você produzir um conteúdo exegético sem as bases corretas. É por isso que você vê muito apologista se lascando, é por isso que você vê muito cara falando besteira acerca de história. Por quê? Porque os caras não têm o processo correto, não têm a base correta. Simples assim. Então é isso que eu estou tentando dizer ao longo da live aqui, tentando explicar, ok? Mas assim, se você quer esse conteúdo, eu quero mais de grego, eu quero mais de exegese. Anderson, abre teu canal no YouTube. Sabe, irmão, assim, é um convite sincero, abre. Vai lá, pega, começa a postar vídeo no teu canal sobre grego, sobre crítica textual, sobre exegese. Produza mais conteúdo, produza esse conteúdo. Você vai ver o quanto de gente vai te acompanhar, sabe? Eu tenho muitos amigos que, pô, eu falo para eles há anos, cara, produz conteúdo, faz isso, faz aquilo. Se eles fizessem isso 2, 3 anos atrás, já eram para eles estarem com um canal com 5, 6 mil, 7 mil inscritos, mas não começam. E é muita gente capacitada. E talvez até mais capacitada do que eu, porque hoje eu também posso dizer para vocês, tem muita gente lá fora produzindo conteúdo, não é só mais eu. Não é só eu, cara. Claro que se você colocar Família 35, por exemplo, crítica textual, meu nome é um dos primeiros a aparecer. Em questão de quantidade de vídeo que eu produzi diante disso, entendeu? Então, mas tem muita gente produzindo conteúdo e as bases, porque eu já falei de crítica textual e grego, eu acho que
né? Já ajudou bastante, né? Então, o que pode ser feito é o pessoal voltar nos vídeos antigos e acompanhar, né? E acompanhar. Porque não adianta eu ser muito repetitivo. Cansa, cara. Pô, cansa. Não que me canse, mas canse quem me assiste. Porque eu sei que tem cara que me acompanha há 5, 4, 3, 6 anos. Tem gente que tá comigo há 7 anos, cara. A maior parte do pessoal que tá comigo é desde 2017. Imagine, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, são 7 anos do pessoal vendo vídeo meu todo santo dia. Porque eu comecei o canal em 2016, mas publicar vídeo em peso foi em 2017. Foi aí que meu canal começou a crescer. Então, o que eu falo para vocês é assim. Porque se você sente falta de um conteúdo, essa brecha não é só para você, é para outras. E eu já produzi muita coisa. Eu posso dizer aqui, não, eu já produzi muita coisa de crítica textual. Porque muita gente que estuda grego e crítica textual dentro da internet hoje, pô, eu posso falar, eu ajudei. Minha parcela eu ajudei. Então, eu vou continuar produzindo, mas muito mais esporádico. Muito mais esporádico. E também entra muito na questão de estilo de vida. Por quê? Por mais que, vamos lá, pedreiro. Por mais que esses anos todos eu tenha trabalhado de pedreiro, não, Bradock, eu não. Cara, é assim, a gente tem que. Eu vou parar minha resposta aqui agora e eu vou te responder de novo aqui. Tem coisa que é da nossa ossada. Uma das coisas que um pesquisador ele aprende a fazer é recorte. Como assim recorte? Perícope, separa um versículo bíblico, analisa um tema, um ponto da história. O pesquisador, e aí anotem isso, tá? O pesquisador tem que fazer recorte. Só que acontece o seguinte, por exemplo, eu sou um cara que hoje, na minha biblioteca, por exemplo, eu posso falar sobre linguística, Segunda Guerra Mundial, Império Romano, posso falar sobre história do Brasil, posso falar sobre grego, crítica textual, hebraico, latim, posso falar sobre estudo de línguas, posso falar sobre traduções bíblicas, posso falar de apologética, mas aqui eu não vou tratar desse tema, porque é um público muito tóxico, beleza? Então, assim, eu posso refazer os recortes de estudo e trabalhar. Perfeito? Beleza. Terra plana não é uma discussão bíblica. Terra plana não é uma discussão bíblica. O cara que querer discutir terra plana na Bíblia é um idiota. Desculpa. O cara que queira tentar provar a terra plana na Bíblia, ou que a terra é redonda na Bíblia, é um completo idiota. Por quê? Porque essa discussão se a terra é plana ou não, ela é um debate científico, que não é minha área. Minha área é história, não é científico. Assim, não é ciência, cálculo matemático, observação, cálculo, refração de luz. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Não sei se ficou muito claro. O debate bíblico ele é histórico. Ponto. Ah, mas o povo no passado acreditava que a Terra era plana. Foda-se. Isso prova que a Terra era plana? Não. Vamos lá. Isso prova que a Terra é plana? Não, não prova. Ah, o povo da antiguidade acreditava que a Terra era redonda. Dane-se, isso prova que a Terra é redonda? Não. A Terra, ela vai ser analisada através do quê? De satélite, de refração de luz, de cálculo matemático. Assim que Galileu Galilei provou que a Terra gira em torno do Sol. Através do quê? De cálculo matemático e refração de luz. Então tem que refutar Galileu Galilei. Então, a discussão de terra redonda ou terra plana não é uma discussão minha. É para os caras lá, Sérgio dos Foguete, é para quem gosta do assunto. Eu não. Eu não tenho saco para isso. E para mim não muda nada se a terra for plana, redonda, quadrada ou uma cumbuca. Metade plana e metade redonda. Não me importa. Eu vou continuar trabalhando e gerando produção de conteúdo, beleza? É isso, mas não relacionado a esse tempo, porque não é minha área. É a mesma coisa que você querer que um lutador de boxe lute jiu-jitsu. São duas lutas completamente diferentes. Uma só luta na base do soco, a outra só luta agarradinho no chão. Um cheirando o cangote do outro. São dois estilos de luta diferentes. Entendeu? Então é a mesma coisa. Então, se eu não sou matemático, cientista, ou não estou interessado nesse tema, por que eu vou ficar falando terra plana?
Ou de Terra Redonda. Não, bola pra frente. Beleza? Vamos voltar ao que eu estava mencionando, cara. Até me perdi do que eu. Cara, tem que voltar lá, mas tudo bem. História da igreja, você gosta? Cara, eu gosto de história como um todo. Eu gosto de história como um todo. Só que eu não parei para estudar. Eu não parei para estudar o tema como um todo. Entendeu? Não parei para estudar como um todo. Cara, Martinho Lutero era muita coisa, antissemita. Martinho Lutero não acreditava no fim da vida dele, ele não acreditava na imortalidade da alma. Martinho Lutero, ele era contra-revolucionário. O cara fez uma revolução dentro da igreja, mas ele era contra-revolucionário. Então, por exemplo, ele mandou matar aldeões. O Lutero fez muita coisa. E que não afeta o trampo que ele fez, né? E por aí vai. Marcos Oliveira, boa noite. Comprei História do Movimento Cristão Mundial da Paulus, volume 1 e 2. Também estou lendo História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Aí, ó. Marcão tá brabo. Marcão tá brabo. É isso aí, Marcos. Tem que meter bronca e se especializando. Esse é o caminho. Esse é o caminho, entendeu? Esse é o caminho. Quando você estiver pronto para falar sobre isso, fala comigo, Marcos. Aí a gente marca uma live lá no Sagat Historiador para falar sobre a história do cristianismo como um todo. Seria bem legal, né? Tá? Então, é isso. Eu estava falando sobre o quê? Preparação, exegese, vida. Ixi, mano, nem eu sei o que eu tava falando mais. Eu parei para comentar o Braddock aqui. Tá. Cara, já me perdi já, bicho. Já até esqueci. Eu tava com uma ideia aqui e me perdi, mas tudo bem. Então é isso. Produzir conteúdo é top, cara. Né? Tava falando sobre a construção civil, lembrei, construção civil, achei o ponto. Por exemplo, na construção civil eu não tinha que ficar estudando muita coisa. Beleza, então eu podia, por exemplo, chegar de noite, estudar crítica textual, estudar grego, e por aí vai. Só que eu descobri que para ser professor eu preciso estudar uma outra coisa, não é só, tipo, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Não é só isso. Para ser professor, por exemplo, de ensino médio, eu tenho que estudar um monte de coisa, de leis, de concurso, pedagogia, muita coisa, que isso está atrapalhando o meu estudo relacionado à teologia. Porque hoje eu não vivo de teologia. Eu produzo esse conteúdo para vocês aqui, mas o retorno, o tempo gasto e o retorno financeiro não paga minhas contas. Entendeu? O dinheiro, a doação que vem aqui, ele muitas vezes é revertido para livro, para estudo, às vezes para uma peça de computador. Ele é revertido nesse sentido. Mas falar que eu vivo de curso de YouTube, de internet, não paga minhas contas. E aí, por quê? Para eu pagar minhas contas, para eu conseguir um salário melhor, eu tenho que virar o quê? Professor de ensino médio, pelo menos. Só que para eu fazer isso, eu preciso daí o que está acontecendo. Então, o tempo que eu estava tendo para produzir conteúdo relacionado a grego, crítica textual, seja lá o que for, não está mais disponível, porque eu preciso me preparar para concurso para poder dar aula o ano que vem. E aí eu descubro que no ano que vem eu vou ter minha rotina de professor, então eu tenho que me acostumar com essa rotina de professor se eu começar a dar aula o ano que vem, para poder o quê? Voltar a estudar e produzir o conteúdo que eu tinha aqui. Então acontece muito isso aí, entendeu? Acontece muito isso aí. Tanto que até criei um canal, o Braddock comentou aqui, né? Eu criei o canal Sagat Historiador para eu comentar sobre história, mas lá eu não estou nem comentando muito sobre história. Veja só, eu estou comentando sobre processo educativo, né? Porque falando sobre educação, professores, modo de dar aula, abordagem, ou questões sobre educação, né? Então, assim, ainda nem entrei nesses temas aprofundadamente, tá, Braddock? Lá no Sagat Historiador. Não tive, por quê? Porque o que eu estou estudando é isso, o que eu estou compartilhando é isso, entendeu? Então é isso. Então é isso. Gostei muito do canal sobre a história que você criou. Gosto muito de história, principalmente Idade Antiga, as primeiras civilizações, os primeiros impérios e costumes. É uma coisa interessante. E por que eu acabei criando também lá? Porque o público daqui é outro. O público daqui é outro.
né? Só que também não dá para eu me prender demais a um tema apenas. O mundo teológico ele é muito grande. Então, o que eu faço? Eu lanço as bases para um bom estudo básico de uma área e vou partindo para outras áreas. Ponto. Pegar uma água lá. Marcos Oliveira, fiquei feliz de você me convidar para uma live. Como você será uma honra, porque eu admiro muito. Cara, é assim, Marcão. Irmão, eu sou um cara como qualquer outro. Tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades. Tenho, sabe assim, eu sou um cara que, maluco, Marcão, você não tá ligado. Eu fiz live muito tempo com o Wilbur Piquerig, irmão. Com o Wilbur Piquerig, mano. Você tá ligado que é o que foi pra mim? Então hoje, esses caras que, né, eu fiz live, eu tenho live aqui com Elhão de Menezes, Wilbur, com a galera da Trinitariana. Preciso até trazer eles aqui um dia pra fazer live de novo aqui. Pô, vou ver se eu bato um papo com eles. Fiz live com Paulo Sérgio Gomes, aqui ó, Paulo Sérgio Gomes, o autor do Interlinear Majoritário. Então, bicho, os caras assim que eu respeito dentro da área do grego, da crítica textual, são pessoas nesse assunto. Eu fiz live. Hoje, um dos caras que, pô, mano, eu gosto pra caramba, o Raul é meu amigo, eu e o Raul somos amigos, velho. Entendeu? O Raul, ele amadureceu bastante, o Raul do Nascido de Novo, tanto que eu divulgo os cursos aqui. Entendeu? Amigos que eu fiz pelo caminho. Cara, Sabino também, pelo menos o Fábio Sabino, outro cara que eu acompanhava. Então, tipo, hoje, eu ter o contato dessas pessoas, trocar ideia com eles, mano, muito da hora. Tem uns amigos que eu fiz pelo meio do caminho também, alguns, né? Eu não vou mencionar aqui para não gerar treta, mas alguns amigos que eu fiz pelo meio do caminho. E eu fico feliz. Só que, cara, eu entendo que eu não sou Deus, porque tem uns malucos que eles começam a ganhar espaço no YouTube, na internet, alguma coisa, e eles são inacessíveis. São inacessíveis. O Raul, um dia, ele chegou para mim e falou assim: Adolfo, o Rodrigo Silva vai estar lá na editora BV Books. Você não quer ir lá, não? Falou assim, ó, Rodrigo Silva. Se eu um dia tiver a oportunidade de sentar e trocar uma ideia com o Rodrigo Silva, eu vou. Mas eu não tenho essa necessidade que eu não sinto isso de, olha, é o Rodrigo Silva, eu vou lá, ou imagina. Não, cara, não. Se um dia, pô, mano, eu puder ter um zap do Rodrigo Silva, trocar ideia com ele, pô, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito, mas muito feliz mesmo. Sabe assim, se eu puder. Mas tipo, os caras que eu respeitava demais, já tem. Então, mas pessoas como Rodrigo Silva, o outro lá, Augusto Nicodemos, entre outros, eles são inacessíveis. E também o meu estilo de ser não bate com o estilo deles. Então, tipo, eles vêm para um canal igual o meu, eles vão se queimar. Por quê? Por causa do meu jeito de ser. Então eu entendo isso, eu entendo que, pô, eu tenho o meu canto. E foda-se. E foda-se. Entendeu? Agora, se tem uma coisa que eu gosto muito, pô, por exemplo, é ver um cara igual o Marcos e ver ele produzir conteúdo. Não, Marcos, você tá convidado. Qualquer um do meu canal aqui tá convidado. Pega um tema que vocês querem e a gente pega pra conversar, bater um papo. O Soares tá começando os estudos dele, cara. O Soares aqui.
Eu quero trazer ele lá no Sagat Historiador pra gente falar sobre estudos, né? Um rapazinho que eu fiz chamada de vídeo com o cara. Muita gente, cara, muita gente eu faço isso. O cara entra em contato comigo, papapá, troca uma ideia, eu falo, mano, vou lá e faço uma chamada de vídeo com o cara, troca ideia. E não foi só um ou dois, não, é muita gente. Muita gente eu faço isso. Porque, mano, eu não sou Deus, eu não sou melhor que ninguém. Né? E também uma coisa que é interessante é que eu não tenho as obrigações pastorais. Eu não tenho obrigação pastoral. Então, por exemplo, você pega, vamos lá, o Rodrigo Silva, quem faz a agenda dele não é ele, é o NASP. Né? Quem faz a agenda do Augusto Nicodemos não é Augusto Nicodemos, é a igreja dele. Então a agenda desses caras, né, tipo, eles não podem, sei lá, mano, trocar uma ideia assim, ó, oh, vamos bater um papo aqui de 1 hora. Trocar uma ideia de 1 hora. Eles não podem fazer isso, mano. Eles não têm isso aí. O tempo que ele tem livre, ele vai ficar com a família dele, alguma coisa e tal. Eu não, eu já tenho meus corre aqui, já tenho. Por não ser pastor, eu tenho essa liberdade. Por não ser pastor, entendeu? De poder, pô, sei lá, não trocar ideia. Então, assim, Marcos, tá convidado, cara. E qualquer um aqui, e qualquer um. É só você sustentar o que você fala e não falar besteira aqui. Porque, né? Mas eu sei que inscrito do meu canal não costuma falar besteira, não, cara. Fechou? Ah, cara, mas ateliê editorial, mas que eu não conheço esse dicionário, irmão. Eu não conheço, tá? Tá, boa noite, Edson. Papapá, tá indo embora? Não vai embora, não, rapaz. Grego Ateliê Editorial. Dicionário de Grego Ateliê Editorial. Deixa eu só dar uma olhada lá, tá? Eu acho que eu já gravei. Eu não conheço, mas é capaz de eu ter gravado um vídeo sobre o tema. Grego Ateliê Editorial. Ah, não, esse é monstrão. Esse, esse dicionário é monstrão, pô. Não, esse é o melhor dicionário. Eu conheço ele, sim, mas eu não sabia o nome da editora. Esse é um dos melhores dicionários de grego, pô. Ele é 5 volumes, né? Eu lembro que ele era 5 volumes. Esse aqui não tá parecendo ser vários volumes. Mas ele tá meio carinho, mano. R$ 346. Não, tá muito caro. Tem um dicionário que eu vi que ele é 5 volumes. Você é louco, mano. Manual de língua grega, 600 conto. Você é doido. O povo tá doido. Ó. Domínio semântico, 90 pila. Novo Testamento grego, quarta edição rezada, 90 conto. Tá meio caro. Cara, material de teologia é muito caro, velho. Muito caro. Muito caro. Eu tava procurando aqui o. Tava procurando aqui. Ah, tá. É pré-venda. Não. Ah, tá. Edição. Sim, entendi. Deixa eu colocar a tela aqui para vocês. Aqui. Ó. Esse dicionário aqui, ele era originalmente em 5 volumes. Aí ele foi reduzido para 1, tá? Ele antes era, ó, pré-venda, R$ 148. Os caras tão loucos. Ah, não, R$ 148 acho que até vale a pena, né? 50 mil palavras. Só que ele é um dicionário de grego clássico, né? Eu acho que esse dicionário vale a pena, tá? Então, assim, top, mano, top, top, top. Se alguém quiser me dar um de presente, grego clássico, eu agradeço. Faria parte aqui da minha biblioteca aqui. Ah, aqui, ó. 5 volumes, ó. Não, esse dicionário aqui ele era monstrão, ó. Ele é 5 volumes. Será da hora, ó. É, ó. Ah, o cara só. Isso aqui é golpe de site golpista, mas tudo bem. Entendeu? Mas fechou. Ah, 173, da hora. Então, esse dicionário, por R$ 150, ele vale até a pena. Mas, mais do que isso, acho que uns 150 vale a pena se você pagar o frete, alguma coisa. Fechou? Ok? Beleza? Deixa eu ver aqui. O é milenista. Eu conheço esse nome. Milenista. Qual que é o seu nome, milenista? Acho que a gente é amigo de algum tempo.
Tan, 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 tan. Ô Bradacoso, isso aqui, esse tema não convém eu responder nesse vídeo, beleza? Nessa live aqui, fechou? Não convém, beleza? Não, pra gente não confundir os temas aqui, o foco do canal, ele não tem essa abordagem. Caso você quiser fazer essa pergunta lá no Sagaz Historiador, eu respondo com prazer. Mas o pessoal nem sabe o que é, então não dá treta, cara. Ponto. É só respondendo a sua pergunta aqui, fechou? Deixa eu ver aqui. Não, é isso aí mesmo. Arquivos Cultura Grega. Caraca, mano, tem uns livrozinhos bem caros, hein? Isso é louco. Sófocles, Édipo Rei, Electra. Da hora, da hora. A Milenista, tamo junto. Michel Bezerra, né? Bezerra da Silva. Você, você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele anda rebolando e até muda de voz. De voz. Você acha que ninguém sabe, mas quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão. Vamos lá, Bezerra. Eu conheço seu passado é na cadeia. Vamos lá. Vamos lá. Qual nicho de conteúdo o senhor acha relevante para uma contribuição à igreja brasileira a partir do YouTube? É assim, Bezerra. Pô, essa sua pergunta ela bate muito bem com o tema da live. Mike. Você é o Maicão? Acho que acho que tem contato, tem não, Maicão? Eu acho que é o Maicão, né? Ah, eu falei, eu conheço esse maluco. Eu conheço, eu tô reconhecendo a foto. Mas vamos lá. Acontece o seguinte, Michel. Vamos lá. Como que eu posso dizer para você? Começa com aquilo que você precisa. Por quê? O que acontece? Nas nossas lutas e buscas pessoais, nós temos uma necessidade. Então, por exemplo, quais que foram as minhas? A Bíblia é confiável? A tradução que eu utilizo, ela é confiável? Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar grego, crítica textual. Então, foi esse assunto que eu busquei na internet e não tinha. E não tinha. Na época que eu comecei, não tinha. Então, eu comecei a produzir conteúdo aqui de grego e de crítica textual na internet. Né? De grego já tinha alguma coisa, de crítica textual quase não tinha. E aí, o YouTube foi virando o que virou hoje, né? Virou o que é hoje. E tudo bem. Então, eu tinha essa necessidade. Mas a pergunta é, a igreja minha local tinha essa necessidade? Não, esse era um problema meu. Só que a igreja local, ela enfrenta problemas como um todo, a igreja brasileira também como um todo, então a igreja local e a igreja como um todo, enfrenta. Só que aí é uma questão que vai da percepção de cada um. Então, por exemplo, eu posso dizer para você assim que, olha, o grego é muito importante. Só que você vai na tua igreja, por exemplo, Bezerra, e pergunta para os 200 ou 300 membros lá. Ninguém tá nem aí, tá pouco se lixando. Tá pouco se lixando. Então não é uma necessidade da igreja. É uma necessidade minha, é uma necessidade sua. É uma necessidade de quem acompanha o canal aqui. Entendeu? Então, o que seria um nicho importante? É assim, hoje, o que você produzir vai ter um público que te acompanha. Pô, eu tenho meu público aqui, o cara que produz as heresias dele, como o Romilson Ferreira tem, a pastora Nadir tem o público dela. Então a necessidade, hoje, ele parte muito da premissa de bolha. Entendeu? É claro que, por exemplo, você tem um cara da arqueologia que dialoga com todo mundo, que é o Rodrigo Silva.
Você tem o Augusto Nicodemos, que era um cara da teologia que está dialogando nas pregações. Então, o cara ele era de um nicho e ele consegue dialogar com muita gente. Eu mesmo, né? Eu sou do grego, da crítica textual, mas dialoguei muito com a galera da apologética. Agora eu estou me enveredando pelo caminho da história. Então, você pode se enveredar por outros caminhos, mas você tem um nicho. Então, é muito comum isso daí. Então, o mundo hoje ele gira em torno disso. Né? Você tem os nichos. Cara, tem canais com 5, 6 milhões de inscritos que eu vejo que eu não conhecia. Como que tem esse canal com 6 milhões de pessoas que eu não conhecia? Você pega lá o canal do cara, 50 mil inscritos, o cara falando sobre teologia, eu não fui notificado. Por quê? Porque tem a minha bolha. O YouTube, a internet está trabalhando com um sistema de bolhas. E aí fica muito difícil de você saber o que é real. Então, o público aqui do estado de São Paulo é um, o público de Minas Gerais é outro. Então, por eu morar no estado de São Paulo, eu recebo uma notificação de um tipo de canal. Quando eu morava no Paraná, era outro. E quem mora em Minas Gerais é outro. Então, sabe assim, o público daqui é muito voltado para teologia. Por exemplo, do meu canal aqui. Vocês são da teologia. O público do meu canal Sagata Historiador não é. Então, se eu falar de história aqui, eu não ganho visualização. Se eu falar de história lá, eu já ganho mais. Se eu falar de grego e teologia lá, já não ganho tanta visualização. Se eu falar de grego e teologia aqui, já ganho mais, porque é a bolha. Então, vivemos numa bolha, entendeu? Então, existem igrejas que é necessidade local. Então, você tem que ver qual que é a necessidade local da tua igreja, a necessidade geral, para você ver. Porque não dá mais. É uma pergunta que eu não consigo responder, entendeu? Tem alguns que dão mais visualização. Se eu começasse a gravar vídeo de sermão aqui, porra, daria muita visualização. Uma coisa que eu tô pensando é adquirir um gravador e gravar, tipo assim, quando eu começar a dar aula, gravar. Então, por exemplo, Sagata Historiador, possivelmente, vai ter muita videoaula minha gravada, eu falando e deixando o áudio. Eu gravando a aula com sexto B, sétimo D, né, aula de história sobre temas e construção, e por aí vai. Eu tô pensando nisso. Então vai depender muito de nicho, fechou? Ah, Maicon, lembrei. Qual é a principal diferença entre gramáticas do grego clássico e do grego koiné? Simplificação. Na verdade, se você, dependendo da gramática de grego koiné que você pegar, por exemplo, se pegar a gramática grega do W.C. Taylor e comparar ela com a gramática do Antônio Freire e pegar com uma gramática de grego clássico, é a mesma coisa. É o foco. Por exemplo, a gramática de Antônio Freire, ela vai trabalhar muito, por exemplo, textos e explicação dentro da língua ática. Enquanto que o grego koiné ele vai voltar para palavras e textos e contextos do Novo Testamento. Entendeu? Uma gramática da Septuaginta ela vai voltar a textos. Não é que as regras gramaticais sejam diferentes, mas o foco, o texto usado é diferente. As palavras usadas são, por exemplo, uma gramática de grego koiné para o Novo Testamento, muito raramente utiliza a palavra Zeus. Já na gramática grego clássico, a palavra Zeus aparece, por exemplo, a gramática de Antônio Freire. Então a diferença está no texto, no texto base que eles vão utilizar para a leitura. Beleza? Anderson Pereira, sim, eu sou adventista, mas, cara, se você fizer perguntas sobre adventismo, eu te mando ir para casa. Não vou nem continuar aqui, fechou? Você já entendeu bem a mensagem. Tem uma teologia sistemática de peso de 4 volumes de teologia de vou ligar. Não, eu não. Cara, você tá vendo algum livro de teologia sistemática aqui, Marcos? Eu não tenho um livro de teologia sistemática, mano. Eu não tenho livro de teologia sistemática, bichão. Você quer saber sobre teologia sistemática? Vai lá no canal do Nascido de Novo. Lá tem muita. Cara, o Raul grava muito vídeo sobre teologia sistemática. Entendeu? Lá, o Raul, ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu não, cara. Você pode falar de exegese, mas teologia sistemática, esquece, cara. O Soares, como inicia literalmente o estudo de línguas? Tipo, faça isso, aquilo, tipo, quais as... Soares, eu não vou nem falar isso porque eu já falei em vídeo aqui, cara. Tem muito vídeo meu falando sobre o tema, cara. Falando sobre o tema. Você começa pelo quê? Tendo uma Bíblia, uma gramática e um dicionário. Ponto. Não tem outro caminho.
Você vai ler a gramática para aprender a ler o texto bíblico, ler o texto bíblico, tem o dicionário para traduzir o que o texto bíblico está dizendo e a gramática para refinar. Pronto, bichão. E mete bronca, bichão. Beleza? Fechou? Então é isso aí. Fechou? História é a disciplina que estuda a vida humana através do tempo. O nome do teólogo, Norman Gunley, eu tô ligado, velho. Eu tô ligado. Tô com medo de ser taxado. É que tem uma porra de um coração aqui na frente, que tá aparecendo, tá atrapalhando a letra aqui, mas é ser taxado. Acho que agora eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que tirar as mensagens aqui. Fechou? Não, cara. Acontece o seguinte. É porque o pessoal fica muito assim. De que igreja você é? De que igreja você é? De que igreja... Mano, o que isso tem a ver com o que eu tô falando? Não, assim, vamos lá. 50 minutos de live. Eu falei de igreja. Eu mencionei nomes. Eu mencionei nome de pessoas, de teólogos, contextos, isso e aquilo. Mas eu não mencionei nome de igreja. O pessoal fica muito nisso. Por quê? Se o cara for adventista, eu não sigo ele. Se o cara for canela de fogo, eu não sigo ele. Se o cara for testemunho de Jeová, eu não sigo ele. Porra, cara. Um negócio que as pessoas têm que observar é metodologia de pesquisa. Opa, o quão esse cara entende da área que ele está se propondo a falar. Opa, a pergunta não é qual igreja eu sou. A pergunta aqui é, o Adolfo, falando de grego e crítica textual, ele tem o conhecimento necessário, ele passa a informação necessária? Essa é a pergunta que é feita. Então, quando eu vejo um sermão do Augusto Nicodemos, eu não fico perguntando, o cara é calvinista. Não, mano. Peraí. Qual que é a capacidade dele falar sobre o tema que ele está falando? Entendeu? Simples assim. Esse é um mal do brasileiro, porque o brasileiro ele é muito apologista nesse sentido. Você pega a apologética, é desse jeito. Os apologistas são desse jeito. Não, eu não vou andar com esse cara porque esse cara é adventista. Eu não vou andar com esse cara porque esse cara é judaizante. Entendeu? Tá? Não, beleza, o Marcos Oliveira, mas esquece teologia sistemática aqui, cara. Porra, você quer perguntar de teologia sistemática? Pergunta lá no canal Nascido de Novo, vai lá. Mas aqui teologia eu não tenho capacidade para falar sobre teologia sistemática. Não tem, né? O fiel da quebrada entende o seguinte, ó. O Novo Testamento, a Bíblia, ela tá aí há 2000 anos. Não vai ser um idiota qualquer não vai ser um idiota qualquer que vai mudar, que vai quebrar. Eu tô ligado, mano. Eu vi esses malucos aí, eu já tô por dentro. Fica tranquilo que eu tô por dentro disso aí, mas é assim. É tanta idiotice, é uma idiotice atrás da outra idiotice que não dá, tá ligado? Não dá. O cristianismo ele sempre foi atacado, a Bíblia ela sempre foi atacada. Pode ver. E ela continua firme e forte. Firme e forte. Fechou? Cara, o livro do o Israel eu não indico nem o do Wilson Paroski para começar a estudar crítica textual, irmão. Eu não indico ele de primeira. Que é um livro que você vai ler, você vai ficar perdido. Primeiro livro que eu. E assim, se você já acompanha meu canal há muito tempo, Israel. Você tá ligado? Eu sempre indico aqui História do Texto Bíblico Pedro Apolinário. Aí depois eu indico Manuscritologia do Paulo Anglada. Aí depois eu indico aí pode vir o Wilson Paroski e o Burp Kereg, né? Qual o texto original do Novo Testamento e esse livro dele, o Origem e Transmissão do Novo Testamento e Crítica Textual. Então assim, eu indico por essa ordem. Eu não indico de primeira o Paroski. Se o cara começar por Paroski de primeira, ele vai ficar perdido. Agora, se ele chegar e ler o História do Texto Bíblico de Pedro Apolinário, ele chona na matéria. Chona. É um baita livro, História do Texto Bíblico. Né? Aí tem o Manuscritologia do Paulo Anglada, que é um baita. Isso tudo tá no meu curso de crítica textual lá, beleza? Tá?
mas só está sendo atacada porque acabou naqueles tempos. O islamismo, por exemplo, está todo mundo respeitando. Cara, é assim. É porque a gente tem uma visão muito pequena e muito fechada do que é islamismo. Porque o que acontece? O Islã, por mais que você tenha lá as invasões, o que está acontecendo do monte de islâmico entrar na Europa, você tem eles sendo mais fechados, né? Porque eles têm a cultura deles gerando problemas, mas dentro de uma ou duas gerações, pode acontecer deles se ocidentalizarem e terem divergências com os islâmicos do Oriente. Pode acontecer. Não é o que se vê na grande maioria dos casos, por exemplo, na Alemanha, né? Na Alemanha, na França, que os islâmicos nascidos, né? Tipo assim, o cara que era islâmico, que veio e aí ele teve filhos e está tendo netos, eles não estão tão, eles não estão tendo a assimilação muito grande do ocidentalismo. Só que é um problema que não tem volta, né? O cristianismo, os ocidentais não quer ter filho. E eu não falo dos outros, não, eu falo de mim aqui, pô. Eu sou casado com minha esposa, eu não tenho filhos. Entendeu? E aí? E aí? E aí os islâmicos estão tendo 10 filhos. Pô, entendeu? Então, é complicado, cara, é complicado. Então, por que o Islã cresce? É isso. Fora que a falta de qualidade dos cristãos em si, né? Ponto. Só que, por outro lado, você tem uma porrada de o cristianismo crescendo na China, na África, no próprio meio, nos próprios países árabes. Você tem missionários fazendo o cristianismo surgir lá. Então, o que acontece é que você está mudando os centros de poder. Simplesmente assim. Na Primeira Guerra Mundial, quem que era o centro de poder? A Europa. Depois da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos. Aí na Segunda Guerra Mundial, você tem a Rússia e Estados Unidos. E você tem a Alemanha. Depois que a Alemanha caiu, você tem Estados Unidos e Rússia. Rússia cai, né? A União Soviética cai em 1990, em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Você tem os Estados Unidos sendo o principal comandante. Hoje você tem a China tentando espaço, não consegue. Você tem a Rússia tentando, não consegue. Então, os centros de polo, eles mudam com o passar do tempo, né? E assim vai. A Europa foi o berço do cristianismo ocidental, né? Quando eu falo o cristianismo ocidental, é que o cristianismo desenvolvido na Europa é diferente do cristianismo surgido ali em Jerusalém e crescido crescido por Paulo, é diferente. Hoje a Europa não é mais tão cristã assim, ela já tem uma base mais ateia. Onde que o cristianismo ainda é forte? Estados Unidos, América Latina, entendeu? Ponto. Eu tenho muitos amigos que moram na Europa que eles falam, pô, aqui não tem. França, Espanha. Cara, eu tenho dificuldade de conseguir material teológico. Eu falei, cara, você tá na França, irmão. Mas não tem livro de teologia aqui. Os caras estão importando do Brasil. Eu falei, mas, mano, você tá ali, ó, só comprar em inglês, compra em. A gente traduz do alemão, do inglês para o português, você tá pertinho aí, não compra. Né? Então é bem complicado. É bem complicado isso aí, entendeu? Falando tradução bíblica, daqui a pouco vamos ter que saber ler grego e hebraico direto do original para poder ler um texto bíblico não transliterado. É triste. Não entendi o seu comentário, o Soares. Opa. Não, cara. Sempre tem a Bíblia no original, no hebraico e grego. Você tem os interlineares, normal. Agora, esse negócio de transliteração aí, eu acho uma baitolagem, mas tudo bem. O quanto ao judaísmo, ele também é diferente na Europa? Muito diferente, João. Muito diferente. O judaísmo, ele passou por várias mudanças. Já no tempo de Jesus, já tinha 5 tipos de judaísmo diferentes. O farisaico, possivelmente o essênio, o zelota
os saduceus, você tinha vários grupos de judeus dentro. Você tinha uma diferença entre o judaísmo de Israel com o judaísmo que era do Egito, uma diferença com o judaísmo que era da Grécia. Você tinha diferença de judaísmos, de visão, de interpretação. Quanto mais com a destruição do Templo de Jerusalém, destruição de Israel, no ano 70 depois de Cristo, que aí você tem o judaísmo farisaico tendo que se adequar à nova realidade, e dali você tem o judaísmo da Idade Medieval, você tem o judaísmo desenvolvido na Antioquia, né, que é ali em Bizâncio. Então, aí depois você tem a mistura dos judeus na região dos portugueses, espanhóis e por aí vai. Bicho, o judaísmo se desenvolveu muito de várias maneiras diferentes. Tá? Hoje o judaísmo crê você tem linhas do judaísmo que crê na reencarnação. Que se você olhar para o texto bíblico, não existe reencarnação. Né? Olha que interessante. Não é? Então, olha o tanto que o judaísmo já mudou. Né? Você tem basicamente isso. Você acha que os Estados Unidos podem ter, de fato, cair com superpotência do lugar e dar outro lugar a outro país? É aí que tá, fiel. Eu tava vendo o Rock. O Rock, ele menciona o seguinte, falou, ó, outros países já tiveram a oportunidade de se tornarem, de terem suas moedas, por exemplo, o dólar. O dólar é a moeda mais forte do mundo, né? É a moeda padrão. Outros países já tiveram o seu dinheiro mais forte do que o dólar. E por que não se tornou aquele país a sede? Porque você tem um monte de problema que esses países não têm estrutura. Por exemplo, a China. A China não tem estrutura para que a moeda chinesa seja padrão. Por quê? Se não, meu amigo, o nego para de comprar da China. E não é os Estados Unidos, porque se a moeda deles se torna forte demais, a gente para de conseguir comprar conteúdo deles. Então, para eles é interessante manter a moeda deles fraca. A mesma coisa foi a Rússia. O Japão, o dinheiro japonês já chegou a valer mais do que o dólar. Mas por que eles não tomaram a decisão de... Porque o Japão não tem estrutura financeira e logística para se manter dessa forma. Então, o que acontece? Eles preferem manter o dólar. Então, por questão política e geopolítica e comercial... Epa, peraí, Maria, peraí. Minha mulher estava espantando uma aranha aqui, tá? Ok? Então, o que acontece? Outros países já tiveram a oportunidade de tomar o lugar que os Estados Unidos têm hoje, mas eles não têm culhão para isso. Sacou? Essa é a frase. Eles não têm culhão. Não tem estrutura logística, não tem estrutura econômica. A moeda pode ser forte até por um período de tempo, mas eles não conseguem sustentar. Os caras falam, não, a China vai tomar o lugar dos Estados Unidos. Aí a China vai lá, quando ela consegue, ela vê os problemas, ela fala que deixa os Estados Unidos quietinho lá, não vai lá não, deixa o dólar não, moeda padrão é dólar. Porque não aguenta, cara, porque senão a economia deles quebra. Entendeu? Isso acontece no meio animal. Dentro do reino dos macacos, é bem interessante. Dentro do reino dos macacos é muito interessante. Sabe como que eles se organizam socialmente? Você tem o macaco 1, macaco 2, macaco 3, até o último macaco. Então, por exemplo, tem o macaco 15. O macaco 15 bate no macaco 7. O macaco 15 ele sobe para 7 e o 7 desce para 15. O macaco 10 bate no 8, ele sobe para 8 e o 8 desce para 9 ou ele desce para 10. Ok? Qual é a melhor posição para se estar? Não é o topo, não é o macaco 1. Porque o macaco 1 ele é o líder do bando. Então, o que acontece? Ele, como líder do banco, ele tem muito estresse. Então, ele sofre muito com o estresse da liderança. Então, qual que é a melhor posição para você estar? Na posição 2. Por quê? Você só apanha pro macaco 1, que você é o segundo mais forte do bando, então ninguém se mete a besta com você. Você só perde pro macaco 1 e você não tem o estresse da liderança. O que esses países como China e Rússia fazem? É isso. Eles querem estar em segundo lugar, mas não em primeiro. Por quê? Olha o estresse que os Estados Unidos têm. Né? Olha o estresse que tem. Por exemplo,
A Rússia quer se impor politicamente, vai lá invadir a Ucrânia. Olha o estresse que a Rússia tem. Os Estados Unidos, muitos anos, ele sofreu com o quê? Com o Afeganistão. Não é? Olha o estresse que é. A China quer bancar de poderosona, quer invadir Taiwan. Olha o estresse que ela tem. Então tem muitos. Você pagar de bichão numa região, olha o estresse que é. Entendeu? Olha o estresse. A Venezuela vai tentar invadir a Guiana. Beleza. O Brasil já está se preparando para mandar soldado para lá. Não sei se vai defender a Guiana ou se vai atacar a Guiana. Mas olha o estresse que é. Entendeu? É assim. Fechou? Então não acho que vá dar, tá? O Fiel. Não acho que vá dar. Boa noite. Boa noite, Danilo. Você reparou que as pessoas estão sem fé após a pandemia? Percebeu isso? Não. Na verdade, as pessoas nunca tiveram fé. Entenda o seguinte, Cleberson. O cristianismo é uma religião que cresce em meio a crises e pobreza. Países ricos, você tem dificuldade de pregar o evangelho. Pregar para pessoas ricas, você tem dificuldade para pregar para elas. O cristianismo não cresce em países ricos. O cristianismo cresce em países pobres. Ele cresceu entre os pobres da camada do Império Romano, cresceu entre os pobres da camada do judaísmo, ele cresceu na Índia entre os pobres da camada dos mais pobres, não dos mais ricos. Porque o rico, ele não tem a necessidade. Não foi a pandemia, as pessoas estão sem fé. Não é que elas estão sem fé, é porque elas estão bem. Quando a pessoa está bem, ela não sente necessidade de ter fé. E o brasileiro, ele é um povo muito dinheirista. Você quer ver sua igreja crescer? Fala que a pessoa vai ficar rica. Irmão, a teologia da prosperidade cresceu aonde? No Brasil. Por quê? Ué, porque o brasileiro não crê em Deus, ele crê no dinheiro. Né? Se você falar assim, ó, Deus te abençoe, o cara fala, me dá 50 reais que eu vou acreditar. Entendeu? Tem cara que é assim. O brasileiro, ele é assim. Tá? Várias pessoas de várias crenças abandonando seus encontros e cada vez mais individuais. Mas esse é aí sim, é um problema relacional da internet, tá, Clebson? Da internet, e a pandemia com o afastamento gerou isso. Inclusive, teve crianças que, quando voltaram para a escola, eles esqueceram de como se portar numa sala de aula. O bagulho é louco, entendeu? Aí sim, ó, 70 conto, tá bom, o cara tá vendendo a preço de banana para você. A preço de banana, beleza? Fechou? Então, assim, os, hoje nós estamos mais individualistas. Principalmente por causa da questão de bolhas também, né? Por causa da questão de bolhas. Mas é isso aí. Gente, já é 10h40 da noite. Espero que essa live tenha ficado boa. Convido vocês a produzirem conteúdo, gravarem vídeos na internet. E é isso aí. Tem estudado utilizando o livro do pastor Dake? Primeiro, eu não sei quem que é Dake. Não me faz diferença nenhuma na vida. Mas é isso aí. Um abraço a todos. Tamo junto no campo de batalha. E é isso aí. Fechou? Só leia o texto bíblico, tá, irmão? Leia o texto bíblico. Se você quer comentário profundo, pega o comentário histórico-cultural e manda a brasa, rapaz. Fui.